Olá, amigos. Que nesses instantes todos os corações sintam o envolvimento amoroso de nossa Mãe Maria Santíssima, junto ao Mestre Jesus e a esses amigos espirituais, esses nossos amigos que em algum momento das nossas vidas passaram por nós, seguraram em nossas mãos, sopraram em nossos ouvidos as bem-aventuranças, o ser bem-aventurado, a gratidão, os desígnios do Pai que se apresentam em nossas vidas e que muitos de nós, muitas vezes, demoramos a entender. Insistimos até em manter os nossos olhos fechados, nossos ouvidos, e apenas de nossos lábios saem as expressões de rancor, de amargura e de revolta. Que nesses instantes, em nosso próprio ser, façamos essa reflexão. O que temos aprendido, o que aprendemos, o que praticamos nesse período no calendário da Terra que quase se finda. Algumas semanas, apenas mais um calendário terreno se encerra. Então que nesses instantes, cada coração se mova para dentro de si. Se observe, se analise, e num gesto de bondade, de doçura, de afabilidade, de paciência, de resignação, busque entender quais passos ainda são necessários para que cada um de nós alcancemos esse progresso que tanto desejamos. Essa lei do amor que tanto ouvimos por esse período do calendário na Terra. Que Jesus e Nossa Senhora abençoe todos os lares, todos os corações aflitos, todos aqueles que por alguma razão carregam no coração a dor, o silêncio, mas por trás do silêncio, tantos questionamentos que fervilham no ser. Que Jesus abençoe e envolva toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom estar aqui novamente, em mais um momento de reflexão, para entendermos, ou pelo menos, se não entendermos tudo, mas, como sempre colocamos, dar uma cutucadinha em nós, para que busquemos o conhecimento e busquemos em nós se realmente estamos praticando o Evangelho bendito. Temos aí a doutrina espírita, que vem nos esclarecer todo o Evangelho de Jesus, com exemplos simples,
fáceis, que fazem parte do nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8. Capítulo 8, perdão. Sim, o capítulo 9, na verdade, o item 8, obediência e resignação. E nós estamos no bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. Nós já falamos sobre a paciência, sobre a afabilidade, a doçura, injúrias e violências, que foi um tema que eu abri há algumas semanas. Aí logo em seguida veio a Silvia com outras colocações. E hoje nós vamos então para esse item 8 do capítulo 9. Nossa vida aqui na Terra passa muito rápido. Como sempre colocamos, 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos ou até menos. Não importa. O que importa é que nós já estamos num exercício do conhecimento, do entendimento, razão e emoção. A emoção, aquilo tudo que nos liga, que desperta, que nos toca no nosso coração, a nossa sensibilidade, a nossa essência. E a razão nós já conhecemos, o que é certo, o que é o errado, o que eu devo e o que eu não devo. E sabemos que colocamos em prática o que é certo e o que é errado dentro da nossa vontade. Temos o livre arbítrio nas nossas escolhas. Hoje, quase se finda, né? Está aí próximo a se findar o ano de 2023. Quantas lições, quantas palestras, quantos evangelhos, quantas conversas em roda de estudo, em grupo de amigos, que cada um de nós citou. Deus quis assim. Quantos de nós passamos por situações que é necessário aquele que já é conhecedor do Evangelho, o aprendiz do Cristo, fechar nossa boca, silenciar os nossos pensamentos ainda inferiores e principalmente tomar fôlego e dirigir-se ao Pai. Senhor, dai-me o entendimento. Todos nós, a todo instante, e a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho do Cristo, a partir do momento que a gente tem essa vontade, que nós acreditamos, Jesus, caminho, verdade e vida, ninguém chegará ao Pai se não chegar ao Cristo, se não passar pelos ensinamentos do Cristo. Então todos nós já temos essa certeza. Graças a Deus já conseguimos entender isso. Só que a lei do progresso é diferente da lei do progresso aqui da Terra. Quando nós estudamos o Evangelho, veja bem, nós precisamos ver o Evangelho justamente como Cristo colocou vida espiritual, a nossa vida imortal segue. E não
leis convencionais de uma sociedade aqui na Terra, que são passageiras, porque as nossas leis convencionais, elas alteram de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o país. Todos nós sabemos isso. E a cada momento da nossa sociedade, do nosso progresso aqui na Terra, nós nos vemos com situações que colocam ali em xeque os valores morais e os valores aqui da Terra. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso. E a cada situação onde esses valores vêm ali ao nosso encontro, fortalecer justamente nessas mãos amigas que já passaram por nós. Fortalecer justamente nas mãos do Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. As leis que o Pai criou, elas não vão mudar. As leis da sociedade humana, sim. Então, começando o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Francisco Cândido Xavier fez a psicografia. É a lição 16. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo. Quem será que Paulo está citando aqui nesse trechinho? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Mas que obediência é essa? A obediência, porque é necessário obedecer às leis da terra. Porque todas as leis, elas, pelo menos, é para ser, né? Motivo de dar um freio na humanidade. Um freio justamente nas tendências inferiores que cada um de nós temos. Eu sempre cito nos meus exemplos, lá atrás, eu me lembro que na época que eu andava com meus filhos, quando eles eram pequenos, de carro, não era obrigatório o cinto de segurança. Eu e meu marido colocávamos cinto e cadeirinha, porque tínhamos a preocupação, porque sabíamos que a criança é sensível, é frágil dentro do carro. Então, nós já tínhamos isso. Só que não são todos que pensavam assim. Foi necessário que as leis humanas desenvolvessem um critério para que todos obrigatoriamente cumprissem. Então, todos passaram a obedecer por uma necessidade, e senão seria multado. Mas sem ter a consciência da necessidade de segurança. Então, veja bem, obedecer por conveniência, por obrigatoriedade. A lei de Deus, nós temos em nós já embutido, e é o despertar dessa consciência, é obedecer, mas sem revolta, sem questionamento. Porque se cremos nesse caminho que Jesus colocou, a lei do progresso é assim. Estamos caminhando passo a passo. Esse ano de 2023, nós avançamos
nesse progresso moral e espiritual ou nós continuamos estacionados, só conhecemos e não praticamos? Então, eu vou ler essa mensagem. A quem obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Olha que interessante. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então aqui já fala um pouquinho, né? A quem nós obedecemos? E o Evangelho? Vamos lá, né? O Evangelho, obediência e resignação. Que Lázaro, Paris, 1863. Sempre eu lembro, 1863. 100 anos que antecederam 1963, que foi a data do meu nascimento. Será que eu estava lá? Observando já todo o movimento da doutrina espírita? Tomara, né? Que nós já... Bom, vamos lá. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Não aquela doçura falsa, né? Porque aqui na Terra nós temos muito isso, né? Como foi dito lá na outra mensagem, todo movimento verdadeiro da doçura, afabilidade, da obediência, da resignação, ela tem que ter como base o Evangelho de Jesus. Porque se não tem, se nós somos obedientes, se nós somos doces, de acordo com as conveniências da terra, nós somos falsos. E não é esse o Evangelho de Jesus, né? Então, não adianta eu falar toda doce, ser uma pessoa toda doce, né? Aquela doçura, aquele mel, e por dentro ser um turbilhão de maledicência. Então, nós precisamos sempre, justamente, base, Evangelho de Jesus. Então, vamos lá, continuando. Duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Lembra que a doutrina espírita veio justamente para esclarecer razão, coração, filosofia, essa ciência, o entendimento que se faz na nossa razão, ele é apurado, ele é refinado com o entendimento do coração. Isso é o quê? Evangelho de Jesus. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair.
O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Olha que coisa atual, gente, 1863. Mas olha que atual. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Percebemos como essa indiferença moral hoje é mais gritante? Por que percebemos ser tão gritante? Porque as nossas sensibilidades, graças a Deus, já está um pouquinho mais sintonizada com os ensinamentos do Cristo. Porque em outras épocas, talvez, nós não percebêssemos as aberrações da moralidade, dessa moral, quando nós falamos no Evangelho. Então hoje nós percebemos mais, toda a humanidade percebe mais, porque justamente a sensibilidade nessa lei do progresso, ela está sendo trabalhada. Mesmo com todas as dores. Porque nós vamos ao Cristo, se não for pelo amor, é pela dor. E o Espírito encarnado ainda procura a dor. Infelizmente, nós aprendemos quando surge uma dor. E mesmo assim, muitas vezes nós passamos e não percebemos o porquê. Nós apenas reclamamos, nós julgamos, sendo que o Evangelho de Jesus coloca, não julgueis. Então, onde está a nossa resignação, a nossa aceitação? Não é aquela aceitação pacífica de, Deus quer que seja assim. Não, não é isso. Deus pede sim, Deus nos ensina, Jesus nos ensina a resignação, mas é uma resignação ativa. Nós não podemos, aconteceu ali a fome, tá aí em todos os lugares, mas é porque Deus quer assim. Não, isso não é resignação, isso é comodidade. Mas vamos continuar, né? Então, chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos.
sem as falsidades da terra, sem as conveniências das legislações das sociedades da terra. Nós precisamos entender isso. Daqui a pouquinho nós entraremos em 2024, no calendário da Terra. Passamos por muitas situações. Vocês lembram que foi colocado lá atrás? As gentilezas. Muitas vezes você tenta ser gentil, seja no trânsito, seja no elevador, seja na vizinhança, seja com o lixo que o vizinho deixa cair, ao invés de ir lá brigar. Nós pegamos a nossa pazinha, né? Vamos lá e juntamos. Como nós estamos todos os dias autoanalisando nossa conduta. Essa resignação, vocês percebem que quando nossa família está tudo bem, todo mundo trabalhando, todo mundo empregado, todo mundo com saúde, todo mundo com os recursos que nós todos desejamos aqui na Terra, né? Recursos, comodidades, conforto, todo mundo tranquilo. De repente, acontece um infortúnio da vida, aí toda aquela calmaria que a família toda tinha, um começa a reclamar, o outro começa a balbuciar, o outro já começa a buscar culpados. E aí aquela resignação, aquela obediência que nós falamos às leis de Deus, cai tudo. Por que será? Porque ainda não aprendemos a ter fé nos desígnios do Pai. Porque o dia que nós tivermos fé verdadeira nos ensinamentos de Jesus, fé verdadeira que o Pai Criador nos envia os lenitivos necessários para o nosso próprio crescimento, para que nós consigamos, nessa lei do progresso, buscar a luz, assim como a sementinha lá debaixo da terra, ela procura, né? Ela vai ali se esforçando para quebrar toda aquela barreira da terra e alcançar a claridade, a luz do sol. Então, nós precisamos ter essa força também para entendermos e buscarmos sempre essa luz. E a resignação, lembremos de Maria de Nazaré, lembremos da obediência da mãe Maria. Quando foi anunciado do filho do Pai, que seria aquele acolhido em seu ventre. Estamos próximos ao Natal. Lembremos do exemplo de Maria de Nazaré. Olha quanta obediência, olha quanta resignação. E obediência por quê? Porque ela acreditava em Deus. Ela acreditou. Resignação, olha lá na hora da dor. Na hora que Jesus foi perseguido. A quem ela buscou? Aos poderosos da terra? Aos sentimentos inferiores de vingança? Ou ela buscou ao Pai? Ela buscou a Deus. Ela confiou. Ela sofreu? Claro, claro, nós sofremos. Maria sofreu. Cada um de nós sofre. É natural. O que não pode acontecer nessa nossa dor, no nosso sofrimento, são os sentimentos da rebeldia, da revolta, da ira. Ah, mas eu estou sendo injustiçado, eu sou tão bom.
Fulano é tão bom e agora está tão doente. Eu trabalhava tão bem e eu fui demitida. Ah, mas então é tirar esse mais. Porque nós temos muito isso. Lembremos agora, vésperas do Natal, lembremos de Maria, Nossa Senhora. Obediência, resignação. E assim, meus amigos, terminou meu tempo, meu Deus. Que nossos encontros sejam sempre de muita luz e muita paz e de muito cutucar aí para que nós busquemos o entendimento no Evangelho de Jesus. Aqui no nosso livrinho, Doutrina Espírita está aí esclarecendo e busquemos principalmente esse autoconhecimento. Que nós somos, quem somos, por que estamos, por que Deus nos criou ali, com a liberdade de escolhas. E sigamos o nosso passo dentro do Evangelho de Jesus. Se não nos vermos, que todos tenhamos aí, que todos tenham um Natal, uma alegria em família, muito amor, porque o amor é o que vai nos dar todos esses outros braços da virtude que nós tanto desejamos, a afabilidade, a doçura, a disciplina, o perdão, a resignação. Agradeço a Seca mais uma vez, porque mais um ano estou aqui, junto a todos vocês. Agradeço cada amigo, cada lar que me dá a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos e até breve. Que assim seja.